A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra, que é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Antigo Testamento, livro de Daniel, capítulo 12. Antes nós vamos ler o último versículo do capítulo 11 de Daniel, 45. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Aqui nós vimos que no capítulo 11 foi o desenrolar da transição dos governos, desde Daniel até o final dos tempos, que é aquela visão, cabeça de ouro, braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, dedos dos pés, parte de barro e parte de ferro. E aí, no outra visão que Daniel teve sobre os animais, é uma outra maneira de termos a mesma visão do governo humano. E o capítulo 11 foi o desenrolar desta mesma visão, de como que sucederia a derrota e o início de cada império. Por fim, nós chegamos aqui no último, que é aquele animal estranho que Daniel viu, 7 cabeças, 10 chifres, e um dos chifres pequenininho se levantou no lugar de 3, e este ser aqui, este governador, ele estendeu as suas tendas do seu palácio até o grande mar, o mar Mediterrâneo que banha Israel, e até o Monte Santo, Monte das Oliveiras, e glorioso. Mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Então, nós já falamos que toda a história da visão que o Senhor revelou para Daniel se cumpriu literalmente, cabalmente, como Deus havia falado. E agora aqui nós vamos ver o capítulo 12 de Daniel. Esse capítulo 12 de Daniel é a última semana das 70 do capítulo 9. Quando Deus disse para Daniel que 70 semanas estariam determinadas para o povo dele, o povo judeu. E o povo judeu estava em cativeiro, escravos, na terra da Babilônia, sob o império de Nabucodonosor. E aconteceu que ele viu, por meio do profeta Jeremias, que aquele castigo seria de 70 anos, e que esses 70 anos já havia se cumprido. Então ele ora a Deus para que Deus libertasse o povo. E Deus então revela as 70 semanas. Deus dividiu as 70 semanas em 3 etapas. Primeiro iria se cumprir 7 semanas. Foi o período em que o rei Ciro, representante da Média e da Pérsia, libertou os judeus que estavam na Babilônia para voltar para Israel, para Jerusalém e reconstruir o templo. Livro de Neemias e Esdras. E esse tempo demorou 49 anos para que o templo fosse reconstruído e inaugurado, e o sacrifício voltasse a ser efetuado lá no templo. Então nós sabemos que cada semana são 7 anos, porque demorou 49 e a profecia era 7 semanas. Na sequência, depois da inauguração do sacrifício, até a vinda de Cristo e a sua morte na cruz, no ano 33 e meio da nossa era, se passou 434 anos, que é 62 vezes 7. Então se cumpriu as 62 semanas. Eram 70. 7 já havia se cumprido, mais 62 com a morte de Cristo, 69. Ficou faltando uma semana. E essa semana é bem claro que serão 7 anos. E nesse período vai surgir o governador mundial, que um desses governadores aqui nessas guerras representava ele. Assim como Epifânio, como César Nero, Nabucodonosor, são figuras de Satanás. Esse governador mundial vai surgir dos 10 dedos dos pés da estátua. Os 10 dedos dos pés daquela estátua de que Nabucodonosor viu, é aquele animal de 7 cabeças e 10 chifres, é a mesma coisa. E agora aqui, é o governo dele, é a manifestação dele.
E aqui no livro de Daniel 12 é mostrado que o templo lá em Israel vai voltar a funcionar. Então nós estamos falando agora do terceiro templo de Salomão. O primeiro foi construído por ele, foi destruído por Nabucodonosor. Depois de 70 anos eles voltaram. Por meio de Esdras e Neemias foi reconstruído o templo. Quando Cristo veio, o templo estava lá. E ele disse que aquele templo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra. Porque ele não mora em casas feitas por mãos humanas. E depois de 35 anos mais ou menos, no ano 70 da nossa era, o Império Romano destruiu o templo de Jerusalém. E o povo judeu novamente perdeu a sua pátria. Não foram mais para um país específico, como no caso para a Babilônia no passado, mas foram dispersos pelas nações, como os ciganos. E assim os judeus ficaram, desde o ano 70 até 1948, 2000 anos praticamente. E o Senhor tinha dito na sua palavra por meio do profeta: pode uma nação surgir num só dia? Num só dia surgiu a nação de Israel. E hoje ela é uma superpotência, está lá, em Israel, lá no país de Israel. E a cidade está restaurada. E agora nós chegamos no tempo em que esses 7 anos vão se cumprir, é nos nossos dias. E já se passaram 70 anos que Israel se tornou uma nação. E o Senhor disse que quando essa figueira florescesse, não iria passar esta geração sem que tudo se cumprisse. Então nós já estamos no finalzinho desta geração e tudo vai se cumprir. 12:1. E naquele tempo levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo, os judeus. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Esse tempo de angústia qual nunca houve é o mesmo tempo que o Senhor Jesus falou. Nunca houve, nunca mais haverá. O que aqui se refere isso? A grande tribulação, onde ninguém compra, ninguém vende sem a marca, sem a senha do governador mundial. Mas Deus virá salvar os judeus que estiverem escritos no seu livro. Paulo falou que os judeus verdadeiros não são de sangue e carne, que há muitos que são circuncidados na sua carne como judeus e não são verdadeiramente judeus. Quem são os verdadeiros judeus? Os que guardam os mandamentos de Deus. Mesmo que não creram que o Senhor Jesus já veio, estão esperando, e ele virá. Porque nesse tempo de angústia, Deus enviará Miguel, e ele mesmo virá para salvar os judeus que não vão se dobrar diante do governador mundial, não vão se curvar. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, no tempo do fim, vai acontecer o arrebatamento e a ressurreição. Os últimos 7 anos está dividido em 2 partes. Quando ele começar a governar, o governador mundial, representando os 10 dedos lá do pé, e isso nós sabemos que se refere à Europa, ao comércio comum europeu, ao euro. De lá vai surgir o governador mundial. Os entendidos, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então aqui ele está falando da ressurreição dos que morreram com Cristo, fiéis, e está falando dos vivos que serão arrebatados, serão transfigurados os seus corpos. Quando? Quando for começar esse tempo de angústia na face da terra. Aqui em Daniel é 1290 dias, em Apocalipse é 1260 dias. 3 anos e meio, 42 meses. Tudo se refere ao mesmo período de tempo, a grande tribulação. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nós estamos vivendo esse tempo, que a ciência se multiplicou. Eu sou uma testemunha ocular da multiplicação da ciência. Quando eu era criança, 10 anos,
foi quando eu vi a primeira vez a televisão, o aparelho de TV. Ninguém tinha telefone em casa, só os ricos tinham telefone, uma linha telefônica da Telesp. Não tinha tecnologia, não tinha celular, não tinha internet, não tinha computador. E quando que surgiu toda essa multiplicação da ciência? Nos últimos 50 anos. 50 anos atrás, era uma outra situação, uma outra esfera. Não tinha tecnologia, comunicação, não. Como funcionava era carta, era correio, 10 dias, 20 dias para chegar lá. Quando chegava lá uma carta que estava tendo uma guerra, ela já tinha acabado e a carta chegou o que estava acontecendo. A ciência se multiplicou de uma maneira espantosa. Por quê? Porque é o tempo do fim. O Senhor disse que no tempo do fim ele iria se multiplicar. E o pecado iria se multiplicar junto. E eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até ao fim das maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. Quando que vai surgir as maravilhas? Depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. 3 tempos e meio. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas se cumprirão. Quem é o povo santo? Os judeus que guardam os mandamentos de Deus e os gentios que creram e receberam o Senhor Jesus como Messias vindo e se tornaram o povo dele, a igreja onde ele é o Senhor e pastor. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Como Daniel entenderia algo tão complexo que aconteceu literalmente como Deus revelou para ele, de toda a história do governo humano, dos últimos 7 anos, como ele entenderia? Ele simplesmente foi fiel àquilo que Deus estava mostrando e ele escreveu para nós. E tudo se cumpriu cabalmente. Por isso ele não entendeu. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Como é que vai acontecer tudo isso? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Mas agora, queridos irmãos, nós chegamos no tempo do fim. E estas palavras não estão mais seladas, elas estão abertas e escancaradas. Só não vai compreender essa palavra aquele que não buscar, que não quiser ler e entender, que não quiser obedecer. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, os ímpios que não creem no Senhor e na sua palavra e que querem seguir a idolatria, não entenderão a revelação de Deus. Mas aqueles que se afastam da idolatria e reverenciam e dão a sua fidelidade plena ao único Deus, Criador dos céus e da terra, que creem na sua palavra, entenderão o tempo do fim e não serão pegos de surpresa, mas serão arrebatados antes da grande tribulação. Mas os distraídos vão ficar para a grande tribulação. E agora aqui ele explica: desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, para se cumprir, Daniel, o fim, haverá esse tempo em que o sacrifício vai ser tirado. E haverá 1290 dias. Acontece que o sacrifício não está sendo efetuado hoje. Por quê, se nós estamos no tempo do fim? Porque o sacrifício só pode ser celebrado no templo lá em Jerusalém, aonde Deus fez aliança com Davi, que ele colocaria o seu nome para sempre e está lá.
E para que o sacrifício seja tirado, é necessário que ele volte a acontecer. Por isso, o templo em Jerusalém será reconstruído. E todas as coisas do templo, segundo as informações, já estão prontas. Todos os itens do templo, todas as pedras, todo o serviço sacerdotal está pronto. O que está faltando? Reconstruir. Por que não reconstrói? Porque ele será reconstruído com o aval desse governador mundial que vai surgir da Europa. Bem-aventurado é o que espera e chega até 1335 dias. Se você somar, dá 7 anos e 2 meses. 2 partes. Bem-aventurado é o que espera e chega até 1335, que é a primeira parte. Quando o governador mundial for surgir, toda a terra estará em conflito. Ele vai surgir como o salvador da pátria mundial. E ele vai estabelecer a paz, porque ele tem um poder nas suas mãos. Poder político, poder econômico, poder bélico, tudo está nas suas mãos. Todos os governantes da terra lhe estarão sujeitos. Primeiro porque é a ordem de Deus. E depois pelo seu poderio. E ele vai estabelecer a paz. E nesse ínterim, o templo vai estar pronto, com o seu aval. E os judeus estarão lá fazendo, porque ele também fará uma aliança com os israelitas por 7 anos. E nós já vimos lá no capítulo 9, que na metade da semana essa aliança foi quebrada por esse governador mundial. Por isso que bem-aventurado é o que espera e chega até 1335, na metade do governo desse governador mundial que vai surgir. É a falsa paz. Porque na metade da semana, lá em Daniel 12, 13, diz que essa besta que veio do outro lado do mar Mediterrâneo, que é da Europa, foi ferido de ferida mortal e a sua ferida foi curada. Ele vai se levantar do seu velório e ele vai declarar que ele é Deus, que ele é Cristo. E vai seduzir as nações a segui-lo como Deus, como Cristo. É nesse momento desse velório que os vencedores da igreja, os fiéis, serão arrebatados. E os infiéis da igreja, do povo de Deus, será deixado. E os que morreram com Cristo fiéis vão ressuscitar nesse momento. E os que morreram com Cristo e não foram fiéis ainda vão ter que aguardar o cumprimento dos 1290 dias. Que é o último dia, que a irmã de Lázaro falou. Eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Tem o último dia. Mas em Hebreus diz que tem a superior ressurreição, a ressurreição antes dos outros. Quem ressuscita? Os fiéis. Tu, porém, vai até o fim. Porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. No fim dos dias, Daniel, você vai se levantar como um desses tais fiéis. Então hoje está diante de nós a revelação que o Senhor falou para o servo Daniel. Não tem nada oculto. O Senhor disse na sua palavra que ele não faz nada sem antes avisar os seus servos. Ele está nos avisando como será. Se formos deixados na grande tribulação, é por causa da nossa própria incredulidade, infidelidade, de não estarmos cheios do Espírito. Porque a oportunidade é para todos os que quiserem comprar de graça hoje o azeite, o Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, por tamanha revelação que o Senhor nos dá. Ó Senhor, não vai dar tempo, Senhor, de nos prepararmos quando o templo estiver restaurado em Jerusalém e o sacrifício voltar a acontecer. Ó Senhor, por isso hoje nós nos curvamos diante de Ti, para pedir graça e misericórdia, para que nós possamos, Senhor, ser achados íntegros, irrepreensíveis, cheios de Ti, naquele dia, e não sermos deixados, Senhor, para a grande tribulação. Caso, Senhor, nós ainda estejamos vivos aqui na face da terra. Mas se viermos, Senhor, a morrer,
a dormir antes desse dia. Nós só vamos ressuscitar, Senhor, nessa superior ressurreição. Se dormirmos, Senhor, fiéis a Ti. Por isso nos ajuda a cada dia a andar nesse caminho. Louvado seja Teu glorioso nome. Amém. Que Deus te abençoe ricamente com a palavra de Daniel. Que Deus se lembre de mim. Nós possamos aproveitar a oportunidade de vivermos a vida da igreja, a vida do corpo, não é vida de denominação, de religião, de salão de reunião, de editoras, de organização, não. É vivermos a vida de comunhão com todos os filhos de Deus, onde Ele é o Senhor e pastor. Ele é o meu pastor e nada me faltará. É isso que o Senhor deseja que nós vivamos nesses dias, em que tudo se multiplicou e o fim chegou. Parece um absurdo, né? Que isso, está tudo tranquilo. Você que pensa. As coisas vão acontecer igual aquela brincadeira do dominó. Quando cai uma pedrinha, o negócio vai que não tem mais como fazer parar a queda. É queda livre. Que o Senhor possa nos ajudar grandemente com a sua palavra. Louvado seja Deus.